Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um tutorial do canal Studio Office. Se você é novo por aqui, esse canal é dedicado a ensinar e inspirar professores a gamificar suas aulas por meio do PowerPoint e do Excel. Então, se esse conteúdo te interessa e você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. O vídeo de hoje é um tutorial de um jogo da memória. É o primeiro jogo da série Combos de Jogos de Halloween. E se você ainda não conhece esse combo, eu vou deixar no card aqui em cima para que você conheça todos os 4 jogos que nós vamos ver no decorrer dos próximos dias. Esses jogos também já estão disponíveis para venda lá no site www.studioofficegamificação.com.br. Mas se você quiser aprender a fazer passo a passo dele, fica comigo até o final que eu vou te mostrar. E se você é apaixonado por gamificação, assim como eu, inscreva-se no curso Oficina de Games. Lá você vai aprender ainda mais a gamificar suas aulas por meio do PowerPoint, certo? Eu vou deixar o link da inscrição do curso aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Então, bora lá! Esse jogo, Memória com História, é um jogo de memória normal, onde o objetivo é encontrar o par. Só que nesse caso o par vai ser uma imagem e a tradução dessa imagem, porque é um jogo em inglês, mas também pode ser colocado em português, de acordo com a sua necessidade, tá? E aí depois de encontrado o par, o jogador, né, o time vai ser levado a uma outra página, onde vai ter que criar uma história em inglês contendo aquela palavra, contendo aquela imagem, criar aquela história. Mas você também pode adaptar em português ou em qualquer outra disciplina. Ao invés de colocar uma história, pode colocar uma pergunta, uma charada, alguma coisa do tipo. Ou também pode até mesmo tirar essa parte aí dessa história ou da pergunta. Depende muito da necessidade, da sua necessidade pedagógica, do que você precisa para a sua turma, tá? Nesse caso, é dessa forma. É um jogo competitivo com 4 equipes. Então, clicando na setinha aqui, a gente inicia o jogo. São 24 cartas, então são 12 pares. Quando a gente clica, ele abre, né? Então vamos escolher 2. Não fez par, então a gente vai clicar novamente e ele vai fechar. Outro time vai lá escolher de novo, também não fez par, fechou. Ó, fez par. Fez par, tá vendo que tem uma bolinha aqui? Quando eu clico nessa bolinha, ele vai ser direcionado para esse layout que tem alguma coisa a ver com aquela imagem. E aqui onde você vai, onde o time vai formar essa frase, essa história, ou você pode colocar aqui a sua pergunta, tá? Respondeu, clica na setinha e volta para cá. E aqui é o placar. Vamos supor que foi o time verde que acertou? Então eu clico aqui e 1 ponto. Outro time agora vai escolher 2 cartas e assim por diante até finalizar o jogo. Tudo bem? Vamos então para o nosso passo a passo. Primeiro, para criar esse jogo, como eu quis fazer esses layouts diferentes, então foram várias imagens diferentes. E onde é que eu encontrei essas imagens? No site do Freepik, no Wallpaper Better. Algumas imagens eu peguei somente o fundo do Grátis PNG. Também peguei muitos GIFs, tá? Então, essas imagens aqui, boa parte delas foram montadas. Eu vou mostrar mais ou menos, mas eu não vou focar nisso daqui, é só para te dar uma ideia de como fazer, tá? Então, depois que eu encontrei o background, eu acrescentei alguns elementos. Por exemplo, aqui a gente está falando de aranha, então eu peguei aqui, ó, GIFs de aranhas, tá vendo? É um GIF só que eu coloquei vários GIFs. Esse aqui da abóbora, eu consegui essa imagem, ó. E aí eu achei esse GIF da abóbora e coloquei em cima, para dar um movimento maior aqui no nosso jogo, né? Os das luzes foi só um GIF mesmo. Da múmia, aqui é um background normal, solto, e eu coloquei essas múmias em PNG para animação de aparecer, tá? Aqui também foi um GIF, onde eu coloquei uma moldura para formar como se fosse um quadro, já que se eu aumentasse demais essa imagem, ficaria muito ruim. O caldeirão, peguei aqui a imagem da bruxa, mas aí eu peguei um GIF de um caldeirão, ó, para poder também ficar com mais movimento, tá? E o fundo aqui todo preto. Os olhos são só os GIFs, esse daqui também o fundo com os GIFs do vampiro, também uma imagem de fundo e um GIF aqui do vampiro, aqui do morcego, né? Morcego aqui, vampiro desse lado. Do presente, só um fundo mesmo, e esses presentes aqui, e esse caso aqui do fantasminha, onde ele vai andar até o final, tudo bem?
Então, foram só, como eu tô falando aqui, somente sugestões. Faça da maneira como desejar. Se quiser somente um background ou não, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes nisso daqui, só mais um exemplo. O nosso foco maior é montar o jogo da memória. Então, bora lá para o nosso arquivo em branco. Aqui eu já deixei separado só uma amostra para poder passar o passo a passo, tá? Como se eu fizesse somente desses dois elementos aqui. Aqui vamos fazer as cartas. Então, eu venho em inserir formas e peguei um retângulo de cantos arredondados. Verifique quantas cartas você precisa e faça a conta direitinho, tá? De qual vai ser o tamanho de cada carta. Para esse retângulo, a gente vai pintar de branco. No contorno da forma, vamos em espessura e vamos colocar 6 pontos. Eu preferi colocar uma borda gradiente. Para colocar gradiente, a gente clica aqui nessa setinha, ele vai abrir essa parte. E aqui, ó, no campo linha, quando vocês abrirem, vai ficar tudo minimizado. Então, clica aqui em linhas e em gradiente você vai escolher. Ele vem automaticamente assim, nesse gradiente azul. Vai colocar a cor que desejar. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar um roxo, um verde, um amarelo, deixa eu ver aqui também um laranja. Um laranja. Tá, ficou assim. E aí, se quiser também, pode alterar a direção, né, desse gradiente, ó. Vou deixar assim, tá? Aqui a gente vai duplicar esse retângulo e vamos duplicar de novo. Vamos duplicar ele 3 vezes, né? Vai ficar 3 retângulos assim. Este aqui, eu vou tirar o contorno da forma, vou colocar junto com este outro. Vamos selecionar os dois juntos e vir aqui em formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos agrupar. Então, clica no botão direito e agrupar. E esse aqui é o que vai ficar por cima, é o que vai tampar. Então, eu vou colocar a cor roxa nele aqui e aqui vai ser a numeração. Então, já vou colocar um número e a gente já vai organizar aqui o tamanho desse número. Nas nossas cartas, uma vai ter a imagem e a outra vai ter a escrita. Então, já vamos organizar aqui como que vai ser esse texto. Então, eu vou clicar, como tem formas agrupadas, eu vou clicar 2 vezes, para ele poder selecionar esse retângulo aqui de dentro, e eu vou escrever alguma coisa aqui. Só mesmo para poder verificar a fonte, a cor que eu quero. Então, já está configurado aqui direitinho. Beleza. Aqui também nós vamos colocar um círculo, que é esse círculo que vai dar direcionamento para o outro slide. Já vamos posicionar onde eu quero a minha carta. Venho aqui e vou colocar esse círculo aqui no cantinho. Pintei aqui da cor roxa, tirei o contorno. A gente pode colocar esse efeito aqui de bisel para ele dar um efeito melhorzinho, tá? As animações, vai funcionar o seguinte. Vou trazer aqui para frente, vou enviar para frente. Quando eu clicar nesta capinha, o que vai acontecer com ela? Ela vai desaparecer. Então, eu venho aqui em animações. Aliás, vamos renomear isso aqui para ficar mais fácil. Eu vou clicar, venho formatar, painel de seleção. Aqui eu vou renomear para capa, para que a gente possa entender melhor. E aqui eu vou renomear para imagem. Então, capa e imagem. O que vai acontecer? Quando eu clicar na minha capa, ela vai desaparecer. Então, eu venho em animações e vou escolher aqui essa animação de desaparecer, de saída de barras. Só que eu vou aqui no painel de animação, aqui tá a capa. Eu vou disparar na capa. Então, ou seja, ela só vai desaparecer quando eu clicar aqui. Então, eu venho aqui em disparar ao clicar em capa. Beleza. Só que essa capa também vai aparecer. Caso eu não encontre o par, ela tem que voltar, né? Então, eu vou adicionar animação e animação de barras, só que de aparecer, de entrada. E aí, essa animação, ela vai ter que vincular aqui, ó, nessa minha imagem. Então, eu venho aqui em disparar ao clicar em imagem. Beleza. Vou colocar um sobre o outro e vamos fazer o teste, no modo aqui apresentação. Cliquei na capa, desapareceu. Clico na imagem, aparece a capa. Ó, e vai ficar assim, tá? Essa daqui é a nossa animação. Quantas cartas você quer? 10, 12, 14? Então, a gente vai selecionar tudo aqui, de modo a pegar os 3 elementos.
a imagem do fundo, essa capinha de cima e a bolinha que tá lá atrás, né? Ctrl D para duplicar e vou organizar para ficar uma do lado do outro. Vamos colocar somente essas daqui. Organiza tudo, centraliza da forma como desejar. Isso aqui é só um exemplo, tá? Ok, então eu tenho aqui 6 cartas. Agora nós vamos editar. Eu venho aqui, ó, eu vou clicar em todas essas capas, posso clicando com o Ctrl e clicando nas demais. A gente pode clicar com o botão direito e enviar para trás, ou também você pode vir aqui em painel de animação não, em formatar, painel de seleção. E onde está selecionado, você vem com esse olhinho aqui, ó, e clica nele. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ocultar essas informações. Já que eu coloquei 6 cartas, eu acrescentei um outro elemento aqui. Então, eu vou fazer com esses 3 elementos. Vamos supor que nesse campo aqui, eu quero que fique a imagem da vela. Eu não preciso do texto. Vou deletar o texto, selecionei e deletei. Aí, você pode salvar essa imagem em PNG, que é com fundo transparente, ou então, nesse meu caso aqui, já que eu tenho as imagens soltas, eu vou copiar essa imagem, vou clicar 2 vezes aqui para selecionar esse retângulo de dentro, venho aqui em formatar e clica nessa setinha aqui do lado, para poder abrir esse campo. E nós vamos aqui, ó, no baldinho de preenchimento e vamos preenchimento com texto ou preenchimento com imagem ou textura. Ele automaticamente vem preenchido com a textura. A gente vai clicar aqui, ó, em área de transferência. Se o arquivo estiver salvo, você vem inserir e vai encontrar seu arquivo. Como eu já copiei, eu só vou clicar em área de transferência. Aí a imagem vai ser transferida para cá. Se houver necessidade, vamos supor que a imagem seja muito grande ou seja muito pequena, a gente pode clicar aqui 2 vezes e vem aqui em cortar. Quando cortar, aí você pode selecionar aqui, ó, nesse campo e aumentar a sua imagem ou diminuir, tá? Isso daqui vai ficar, ó, você pode enquadrar direitinho. Aí, vamos supor que eu queira que o par dessa vela fique aqui. Então, aqui, como é texto, eu só vou substituir aqui o texto. Eu quero que aqui fique a foto da abóbora. Então, eu vou deletar aqui o meu texto, vou copiar a abóbora, clico 2 vezes no retângulo, venho aqui em formatar, nessa setinha, preenchimento com imagem ou textura, ele automaticamente agora já vai colar o que eu tinha copiado antes, mas eu clico em área de transferência. Aí a abóbora vem pra cá. Ó, a abóbora tá meio aqui pra lateral, quero que ela fique mais centralizada. Então, a gente vem em formatar, cortar, e aí a gente vai selecionar a abóbora pra onde eu quero, ó. Trazer ela pra cá. Onde é que você quer que fique o par da abóbora? Ah, eu quero que o par fique aqui, ó, do lado dela. Então, vamos aqui escrever. Ah, ficou muito grande, então a gente vai diminuir um pouco essa letra. Ah, eu quero que aqui fique a foto da aranha. Deletei então, copiei a aranha, clico aqui 2 vezes, vamos nessa setinha, preenchimento com imagem ou textura, área de transferência, tá aqui. E aqui vai ter que ser o texto dela. Ah, é muito importante que as imagens que vocês coletem seja com fundo PNG. A minha imagem que eu peguei, ela não é com fundo PNG, ela tá com fundo branco. Então, acabou que ficou um pouquinho à mostra aqui, ó, uma parte branca. Tá vendo? Dá pra gente poder arrumar isso aqui, mas eu não vou focar nessa arrumação aqui não, ó. Mas procurem sempre a imagem PNG, é melhor, tá? E aí, nós vamos mexer com o nosso layout. Como nesse caso, a gente quer o quê? Que quando eu encontrar o par, eu conte uma história, eu respondo uma pergunta. Então, nós vamos criar aqui os nossos layouts da maneira como você quiser. Aqui nessa seta, nós vamos colocar para poder um hiperlink para vir para esse slide. Nesse caso aqui é o slide 1. Então, eu vou clicar com o botão direito, hiperlink. Colocar neste documento slide 1. Como eu já copiei do outro, todas as setinhas veio para cá. Mas para economizar tempo, eu copiei a setinha e já colei nos outros slides, tá? Dessa forma, todos eles já vão com o hiperlink, vão normal. Só troquei as cores, caso necessário. Aqui eu vou colocar, mas faça assim para economizar tempo. E agora é o momento da gente direcionar essa bolinha aqui para o hiperlink para os seus respectivos templates. Então, a vela, ela tem que ficar aqui, ó, nesse slide 4.
Aqui, nessa bolinha, eu vou colocar hiperlink lá no slide 4 e também no texto dela, também o hiperlink lá no slide 4. A aranha vai ficar no slide 2, então vou clicar com o botão direito, hiperlink, slide 2, hiperlink, slide 2. A abóbora vai lá no slide 3. Ok, vai fazer isso para todas as outras cartas que você tiver, tá? Então, primeiro organiza a questão da imagem, depois as bolinhas com os hiperlinks, depois que fizer todos os templates aqui. Lembra que as capinhas estão ocultas? Então, nós vamos clicar aqui em uma imagem qualquer, vamos em formatar, painel de seleção e vamos aqui, ó, mostrar tudo. Pronto. Se eu colocar no modo apresentação, cliquei aqui, saiu a abóbora. Ixi, errei. Acertei. Então, eu vou clicar em qualquer bolinha dessa daqui e venho para a parte da abóbora. Clico na setinha, volto para a tela iniciar. Essas imagens aqui eu não preciso mais delas. E nós vamos só fazer o placar. Aqui eu coloquei somente 2 elementos que representam aqui os meus times, mas no jogo original eu coloquei 4 elementos. Venho aqui, inserir, vou colocar uma cor cinza para ficar mais evidente, vou colocar aqui número 0. Ó, primeiro retângulo aqui, número 0, e eu vou duplicar ele para colocar o número 1. Beleza, primeira animação. Quando eu clicar no chapéu, o número 0 ele tem que desaparecer para dar espaço ao número 1. Então, essa animação aqui vai ser de desaparecer. Essa animação aqui, do número 1, vai ser de aparecer. Vamos lá para o painel de animação. Vai ficar assim. O primeiro retângulo, eu vou dar um clique e ele vai desaparecer. Só que com o anterior, vai acontecer o quê? Vai aparecer o número 1. Aí eu vou duplicar esse meu número 1 e vou colocar aqui 2. Aqui, ele está para vir com o anterior, só que ele vai ficar ao clicar. Agora, do 2 em diante, eu posso duplicar e só enumerar direitinho. Número 3... 4. Vou deixar somente com 5 pontos, tá? Mas você vai colocar a pontuação máxima que você acredita que eles podem atingir. As animações do placar vai ser assim. O número 0 vai ficar desaparecer ao clicar do mouse. E o número 1 vai ser com o anterior. Desapareceu e automaticamente aparece o número 1. Os demais é ao clicar do mouse. Clicou do mouse, aparece o número 2, clicou, aparece 3, clicou 4, clicou 5. Vem aqui, vamos selecionar todos esses elementos. No menu formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Traz aqui para o lado de cá. E aí, nós vamos colocar um outro retângulo aqui por cima. E todas essas animações, agora eu vou selecionar com o Shift pressionado, eu vou com a setinha do teclado para cima. Eu venho em animações, disparar ao clicar em e vou selecionar o último retângulo, que eu acabei de colocar agora. Nesse retângulo, nós vamos tirar o contorno e aqui no preenchimento da forma, vamos colocar transparência 100%. Quando a gente colocar no modo apresentação, cliquei aqui, ó, vai fazer então a contagem. Para fazer para o outro, basta a gente selecionar tudo, Ctrl D, duplicou, traz para cá. A gente só vai substituir o chapéu roxo pelo outro. E aí lembra que nós temos uma capinha transparente aqui, ó, que ela tem que cobrir aqui em cima. E quantos outros você precisar. Ó, só alinhar direitinho, tá? E aqui é só enumerar da maneira correta. E o nosso jogo, ele está prontinho, o nosso jogo aí de memória com história, que pode ser aí readequado para qualquer outra atividade ou qualquer outro tema que você queira, tá? Se você gostou desse jogo, não esqueça de deixar o seu like e fique atento para os próximos tutoriais, porque nós vamos ter aí outros 3 jogos referente ao Halloween, certinho? Então, para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima!